Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. Então vamos dar continuidade à parte 2 aqui da resolução de exercícios, mais um bloco aí de questões inéditas que eu vou estar resolvendo para vocês na área de privacidade e proteção de dados. Então são questões que podem aí te auxiliar na hora de fazer um exame, então nessa jornada de preparação. Então ter essas questões comentadas é bastante importante para consolidar todo o conhecimento que você acumulou nessa jornada aqui junto comigo. Bom, pessoal, no vídeo passado era o primeiro bloco de 5 questões, como a gente viu, se estivesse acompanhando lá comigo, a última questão estava repetida, então de fato a gente resolveu 4 questões, então nesse bloco especialmente, como eu prometi para vocês, a gente vai ter 6 questões então, para ajudar a recuperar essa questão perdida aí do vídeo passado, ok? Então vamos dar continuidade aqui sem muitas delongas para a nossa resolução e comentários sobre as questões que vêm à sequência, tá? Bom, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Importante. Vamos lá, questão número 5 então, né? Então apesar de a gente estar fazendo no bloco questões de 6 a 10 aqui, a gente vai começar com a 5, que era a anterior, né? Então vamos lá. Na Lei Geral de Proteção de Dados, na LGPD, é definido o papel e responsabilidades de alguns atores, né? Então alguns atores é definido o papel e responsabilidade. Temos vídeos lá no curso sobre isso. Qual desses não está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados? Então vamos ver. Letra A, controlador e operador. Letra B, encarregado de dados. Então, vamos dar continuidade. Letra C, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E letra D, analista de segurança de informações. Pessoal, controlador e operador encarregado de dados, a gente sabe que está entre... O primeiro são os agentes de tratamento, o segundo é aquele que vai estar dentro da empresa, dentro do negócio responsável pela privacidade e proteção de dados. A Autoridade Nacional é o órgão do governo responsável por controlar toda essa estrutura que garante aí uma aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no nosso país. E claro, a única alternativa que sobra aqui, como uma alternativa que não está previsto, né, esse papel dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, é o analista de segurança de informação. Contudo, ele está dentro do jogo, isso não significa que ele está fora do jogo. Ele junto com o encarregado de dados, né, ou um encarregado de dados especialista, né, um analista em segurança de informação, de repente ele é um analista também, vão precisar desse tipo de conhecimento para conseguir colocar de pé um programa de compliance e atender realmente os requisitos de privacidade e proteção de dados. Bom, vamos dar continuidade então à questão 6, que seria a nossa primeira questão desse bloco, mas vamos dar continuidade aí porque daqui para frente a gente tem mais 5 questões para resolver. Sobre o tratamento de dados de crianças, pode-se afirmar, sempre é obrigatória a solicitação do consentimento dos pais, né? O controlador deve realizar todos os esforços para confirmar que o consentimento foi dado pelos pais ou responsável legal.
As informações sobre o tratamento, letra C, né? As informações sobre o tratamento deverão ser fornecidas de maneira simples e clara e acessível. Pessoal, e agora, né? Qual será a alternativa correta aí? Como que eu posso... qual delas, na verdade, a gente pode afirmar aí que não está correto, né? A gente vai ver que a gente não pode afirmar isso, na verdade, né? Então, a gente não pode afirmar que é isso aqui, ó. A gente não pode afirmar que é sempre obrigatória a solicitação do consentimento, né? O consentimento dos pais. Aí. A gente tratou em alguns vídeos que existem cenários de exceção, né? Então, quando você coleta dados para simplesmente contactar, por exemplo, né? Os pais da criança, você pode coletar dados dessa criança, dados pessoais dessa criança para fazer contactar, né, os pais, só que você não pode armazenar isso, transferir para terceiro, né? Então essa era a exceção. E não é, esse sempre aí é uma palavra muito forte, né? Então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de palavrinhas dentro das alternativas de resposta. Agora vamos ver a B. O controlador deve utilizar todos os esforços razoáveis para confirmar que o consentimento foi dado pelos pais ou um dos pais ou responsável? Sim, né? Então a gente tem que entender ali que eu posso ter um cenário onde está uma outra pessoa que não é responsável dando consentimento, ou às vezes é a própria criança ali tentando se passar por um adulto. Então a gente tem que fazer esse controle sim e ter esforços razoáveis aí para conseguir, né, confirmar que são os pais ou um dos pais ou o responsável que está dando aquele consentimento, né? As informações sobre o tratamento deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível. E aqui a gente tem que colocar algumas considerações que, assim, por entendimento da criança. Então, a criança também tem que entender aquilo. Então, veja que tem que ser uma forma diferente de se apresentar a informação por que você está coletando aquele dado ou tratando aquele dado de criança, ok? Isso tem nos vídeos lá para a gente explicando com muito mais detalhe. Vamos à questão 7 aqui, né? Quando a transferência de dados internacional, né, internacional de dados, né, está autorizada. Letra A. Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados autorizar a transferência. Quando o Conselho Nacional de Proteção de Dados autorizar essa transferência. Quando o encarregado de dados, que é aquele responsável pelos dados pessoais dentro da empresa, autorizar a qualquer momento. Ou a letra D, a qualquer momento. Bom, pessoal, a letra D a gente sabe que não é a qualquer momento, né? A gente tem regras para transferência internacional de dados, mas aqui a gente pode ter aí quem que é o responsável nesse contexto aí de autorizar essa transferência. O encarregado de dados não tem essa autonomia, né? Então muitas vezes a gente pode confundir. E o Conselho Nacional não tem esse papel, restando como alternativa correta aqui a Autoridade Nacional. Então a Autoridade Nacional vai autorizar essa transferência de dados aí, transferência internacional de dados para países que tenham leis semelhantes ou que tenham uma abrangência, que fazem o tratamento de dados pessoais aí, né, dentro do contexto de privacidade e proteção de dados. Questão 8. Olha a frase como começa. A quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais? Não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Então, está falando de alguém aí, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Qual o papel na LGPD está vinculada a essa responsabilidade? A quem compete, então, as decisões referentes aos dados pessoais, ao tratamento de dados pessoais? Ao controlador? Ao operador? À Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Ao Conselho Nacional de Proteção de Dados? Pessoal, isso aqui é muito fácil, você fez o curso aqui comigo, por favor, você tem que acertar isso aqui de todo jeito, tá? Aqui, a alternativa certa é a letra A, né? Então, o controlador, ele é o responsável ali pela coleta, ele toma a decisão de como aquele dado vai ser tratado ou não, e ele pode solicitar, sim, a algum operador, por exemplo, que ele faça esse tratamento. Então, o operador, ele trata dados a pedido do controlador. Então, quem toma a decisão é o controlador. A Autoridade Nacional e o Conselho Nacional são órgãos públicos e vão ver aí conduzir a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no país como um todo, ok? Bom, questão 9. Tava fácil essa anterior, né? Pessoal, aqui vai ser importante porque se você está chegando aqui, tá sendo fácil para você está gabaritando então todas essas questões aqui, tá? Significa que você está chegando já perto de 50%, numa prova de 20 questões, 50% de acerto, né? Tá próximo de tirar uma certificação aí, olhando para esse percentual, né? Vamos lá, dando continuidade então. Bati aqui no meu microfone sem querer. O que
não é papel do encarregado de dados discriminado na LGPD. Tá? Então, o que não é um papel? O que não é papel do encarregado de dados? Que é o nosso DPO, né? Então, aceitar reclamações e comunicação dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providências. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. C. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Pessoal, ali não é D não, tá? É o texto aí da letra C, tá? E E, que na verdade seria D. Criar regulamentos internos de terceiro que prestam serviço para a sua empresa. Bom, pessoal, aqui fica bem fácil também da gente distinguir. A resposta aí é correta, né? Então, que não é o papel, isso não é de responsabilidade do encarregado de dados. Criar nenhum tipo de regulamento interno de empresas terceiras, né? A empresa terceira está lá, que prestam serviços para a sua empresa. Ela não vai criar regulamentos internos. O que o encarregado de dados pode fazer é sim criar acordos ali para troca de compartilhamento de informações, de dados pessoais com terceiros. Mas o regulamento interno lá, quem é de responsabilidade da empresa, lógico, terceiro, né? E as outras alternativas são todos papéis, sim, do encarregado de dados. Então, ele vai ter que aceitar a reclamação, que é o direito do titular de dados e comunicações dos titulares, né, de dados, prestar esclarecimentos e, lógico, adotar as providências, receber, na letra B, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, certo? E também internamente ele vai ter que orientar todos os funcionários e contratados aí sobre as práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados, né, pessoais. Então, são papéis, sim, do encarregado de dados. Vamos à questão número 10 agora. E chegando aí no bloco, já que determina a última questão aí dessa segunda parte, né? A LGPD estabelece princípios. Leia o seguinte texto e estabeleça o princípio que se trata. Bom, vamos ver então. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. A gente está falando de qual princípio, né? Então, essa é a pergunta. Qual princípio? A gente está falando do princípio A, finalidade, B, adequação, C, necessidade ou D, livre acesso, né? Então, qual desses a gente está falando quando a gente fala que deve ocorrer a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular de dados? Nesse caso aqui, pessoal, fica muito claro que a gente está falando, então, da finalidade, né? Então, qual que é o propósito daquele tratamento, qual a finalidade daquele tratamento. E a gente não está falando ainda de adequação nem necessidade, né? Que a gente tem uma definição mais específica para adequação e necessidade. Então, quando a gente está falando da adequação, é se aqueles dados estão sendo tratados seguindo a finalidade que foi definida anteriormente. E a necessidade é se aqueles dados que você está colhendo dados somente necessário para o tratamento. Então, são coisas diferentes, né? Então, e o livre acesso, né, só para a gente complementar aqui, é o direito do titular de dados, está relacionado a um direito do titular de dados ter acesso a como seus dados estão sendo tratados, ok? Então, a questão correta aí é a letra A. Bom, pessoal, terminamos mais um bloco aqui de questões. Essa resolução comentada de exercício é importante para você se preparar bem para o exame de certificação na área de privacidade e proteção de dados que você escolheu. Isso faz muita diferença para você assimilar todo o conhecimento e fazer esse processo de retenção também, ok? Bom, se você está gostando, não se esqueça de inscrever nesse canal aqui e vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas possíveis. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.